Fala, meus consagradinhos, voltamos, hein? Tá acordado? Tá com energia? Tá com disposição? 3 tapas nessa tua cara pra tu ficar ligadão, pilhadão, cheio de energia. Eu preciso dessa energia de vocês aí, tá, meus amores? Porque agora é um assunto importante. Chegamos nela, né? Na burocracia. Galerinha, logo de cara para vocês, a definição de burocracia é justamente essa. É o sistema, né? É o modelo que surge para combater as práticas patrimonialistas. Então, é o primeiro modelo. Cuidado, galera, quando eu peguei essa questão em prova, eu fiquei até arrepiado. Olha aqui comigo. Vem pro quadro. O que eu falei com vocês? Eu tenho uma linha geral. Tá bom? O primeiro modelo de administração foi o patrimonialismo, que foi o que nós estudamos no último bloco. Patrimonialismo. O segundo modelo burocracia, que é o que a gente vai chegar agora, tá? O terceiro modelo vai ser o modelo gerencial. Terceiro modelo, gerencial. Então, meus amores, vamos lá. Primeiro modelo de administração do Estado, tá bom? Isso aqui é como se fosse o primeiro modelo de executivo, de poder executivo. Esse é o primeiro modelo. Esse é o segundo modelo. Esse aqui vocês conhecem como ninguém. E esse aqui é o terceiro modelo. Essa é a evolução histórica geral. São os modelos que existem de administração. Só qual era a pegadinha que eu achei maravilhosa? Meus amores, esse é o primeiro modelo de administração. Porém, a burocracia é o primeiro modelo estruturado. De administração pública. O que isso quer dizer, Vinícius? Esse é o primeiro modelo pensado. Eu achei essa questão maravilhosa. Por quê? Esse modelo foi pensado por Max Weber para combater as disfunções do patrimonialismo. Tudo que era de ruim no patrimonialismo, corrupção, nepotismo, pessoalidade, tudo isso que era ruim aqui, a burocracia estrutura, ela pensa, ela dá forma para que isso não se repita daqui para frente. Então, essa questão eu achei sensacional. É o segundo modelo de administração pública, porém, é o primeiro modelo estruturado, pensado. Isso é fantástico. E realmente, então a definição é: a burocracia surge para combater todas as disfunções do patrimonialismo. Corrupção, nepotismo, pessoalidade, a mistura, né? A mistura entre o patrimônio público e privado. Aqui eu vou ter distinção no que é público. O que é público é público, o que é privado é privado. Ponto, acabou. Res príncipes, res pública. Patrimônio privado é uma coisa, patrimônio público é outra. Aqui eu vou ter foco em processos, aqui eu vou ter a impessoalidade. Aqui vai surgir, no governo Vargas, vou estudar com vocês, o concurso público que vocês conhecem, meus amores. Vai dar tudo aqui na burocracia. Lindo, não esqueçam esse esqueminha aqui, porque essa questão arrebentou muita gente. A banca afirmou que a burocracia era o primeiro modelo de administração estruturado. Certo ou errado? Certo. O pessoal marcou errado porque pensou que era o patrimonialismo. Não. O patrimonialismo foi o primeiro modelo de administração. Mas o primeiro modelo estruturado, pensado, raciocinado, foi a burocracia. Lindo, galerinha? Questão topzera de administração para vocês. Vamos lá, galera. A administração pública surge na segunda metade, aqui, ó, desculpa, a administração pública burocrática.
surge na segunda metade do século XIX, na época do Estado Liberal, como forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialistas. Não esqueçam, hein? Essa é a definição. Constituem princípios orientadores do seu desenvolvimento e profissionalização, a ideia de carreira, hierarquia funcional, impessoalidade, o formalismo em síntese e o poder racional legal. Cuidado, já vou explicar isso aqui muito para vocês. Meus amores, poder racional legal, vocês podem considerar como um sinônimo de burocracia, tá bom? Então, poder racional legal é um sinônimo de burocracia, não esqueçam disso, tá bom? Os controles administrativos visando evitar a corrupção e o nepotismo, aqui ó, visando evitar o controle e o nepotismo, desculpa, a corrupção e o nepotismo, esses controles aqui, tá? São sempre a priori. Outra característica importante. Meus amores, os controles da administração burocrática, eles são a priori. Eu parto do pressuposto de uma pré-desconfiança daquele servidor, daquele gestor, administrador, quem quer que esteja ali na máquina pública. Então os controles são preventivos, a priori, beleza? Não esqueçam disso, porque lá no gerencialismo os controles serão a posteriori, serão controles de resultado. E aí essa é a diferença que as bancas gostam de explorar. No controle da administração pública burocrática é um controle a priori, preventivo. Eu parto de uma desconfiança daquele servidor que está ali. Ó, o servidor vai fazer merda em algum momento. E aí eu tenho esses controles preventivos para evitar que o servidor faça merda. Já lá na administração gerencial, aqui eu tenho um controle a posteriori, um controle voltado para resultados. Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Então, vem comigo. Parte-se de uma desconfiança prévia, como eu falei com vocês, nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles dirigem demandas. Por isso, são sempre necessários controles rígidos dos processos. Então, ó, o foco da burocracia, meus amores, sempre no processo. Como, por exemplo, na admissão de pessoal, nas compras e no atendimento a demandas. A burocracia corresponde a uma instituição administrativa, pública ou privada, sem problema nenhum. Cuidado, né? Vocês têm essa sensação de que a burocracia é só o setor público. Não, meus amores. Setor privado também. E aí surgiu até com Max Weber e a burocracia, se eu não me engano, ela vem do francês, a palavra, né? Bureau, que é escritório. Então, por isso que a gente chama de burocrata. Burocrata é aquele cara que trabalha num escritório, tá bom? E aí ficou muito conhecido, né? Os burocratas do governo. Então, o burocrata é aquele cara que vive com uma série de regras, uma série de imposições e é aquele cara que trabalha para o governo. Então, vocês veem muito isso nos filmes americanos, né? Esse tom pejorativo. Ah, fulano é um burocrata. Por quê? Trabalha para o governo e é aquele cara cheio de procedimentos, de regras, que está ali para fiscalizar, para mesmo meter bronca, né? Então, esse é o burocrata, aquele cara todo padrãozinho do governo, um engravatadozinho, tá bom? Pegaram, meus amores? E aí, muito importante, deixa eu ver aqui, eu sempre brinco com vocês, qual o macete que eu dou para vocês lembrarem da burocracia? Cuidado, isso é pegadinha em prova e vocês não podem ir nessa emoção. Quando eu falo de burocracia com vocês, eu quero que vocês lembrem de quê? Do Detran. Alô, meus alunos do Rio de Janeiro, Detran. Detran é um inferno na Terra, né? Concorda comigo? Garanto que você não acorda com aquele tesão, né? Aquele tesão matinal de falar assim, meu Deus, hoje eu preciso pagar um Duda no Detran. Como eu amo o Detran. O órgão maravilhoso. Que atendimento de primeira, né, linha. Excepcional, primeiro mundo, tá? Pelo amor de Deus, né? Todo mundo tem raiva do Detran. Todo mundo sabe que você vai perder o dia lá no Detran quando você for resolver os pepinos. Se der algum pepino no seu carro e resolver no Detran, é uma desgraça. Tudo bem, melhorou alguma coisa lá no Rio? Melhorou. Mas ainda assim, é horrível. É esse o cheirinho da burocracia que eu quero que vocês tenham. É o Detran. É aquele ranço que vocês têm no serviço público, de que as coisas não funcionam, de que sempre tem um procedimento a ser feito. Então, você chegar lá no Detran, você vai lá assim, senhora, bom dia, você pode me dar uma informação? Aí ela fala assim, já tirou a senha? Aí você, não, tira a senha. Aí você vai lá, fica igual um bocó, né? Aí você vai lá naquele papelzinho, tira uma senha. Aí é o 500 e lá vai fumaça, uma porrada de gente lá sentada. Aí a mulher tá lá assim. Aí já com aquela cara, né? Aquela cara de...
Aí você vai lá, não, mas eu só quero tirar a informação. Não, não, tira a senha. Aí você vai lá e espera. Aí você senta a bunda lá. Não, já pagou o Duda? Cadê a cópia autenticada? Cópia autenticada? Tem não? Cadê a sua identidade? Mostra aí a sua identidade. Aí você pega a identidade e bota. Aí, não, cadê a cópia autenticada da identidade? Ah, então eu não posso te atender. Ah, então não vai dar. Cara, aquilo te dá, é uma série de processos, de procedimentos que irrita o cidadão. E aí eu vou explicar. O que eu tô falando essa bobeira? Eu vou voltar nisso daqui a pouquinho. Cuidado, meus amores. Cuidado. Tudo isso que eu falei para vocês não é burocracia. Tá de sacanagem, Vinícius? Não, não tô de sacanagem. Primeira regra, meus amores. Tudo isso que eu falei com vocês são desfunções, são problemas, desvantagens da burocracia. Isso não é a burocracia em si. Quando a burocracia surgiu, ela surgiu como algo bom, algo inovador, revolucionário. Vide, gente, ela veio combater o patrimonialismo. Ela criou regras, procedimentos para combater corrupção, nepotismo, a pessoalidade, trabalhar o mérito. Você só pertence à administração pública porque você teve um mérito de passar na prova, no concurso, tá? Então, impessoalidade, o Estado já não se mistura mais com o que é privado. Então, esse conjunto de regras, de procedimentos, de princípios são importantíssimos. Então, a burocracia, quando surgiu, ela revolucionou. Só que o Max Weber previu isso. Quando o Estado, quando ele criou o Estado, meus amores, o Max Weber foi um sociólogo alemão, tá? Quando ele criou, o Estado era pequeno. O Estado não tinha a quantidade de atribuições que o Estado tem hoje, de órgãos, de população, não tinha nada disso. E ele previu isso, ele falou, conforme a burocracia, conforme o Estado for crescendo, conforme o Estado for inchando naturalmente com as suas funções, a burocracia vai trazer disfunções. Então ela vai ficar lenta, ela vai ficar morosa. O que é morosa? Demorar, né? Ela demora, porque eu tenho uma série de processos a serem respeitados. E aqui vocês lembram daquela coisa do papelório. É tanto que a burocracia é chamada pejorativamente de administração por papéis, tá? Papelório, excesso de papelório, excesso de papéis. Por quê? Cara, quando tu entrava na repartição pública antigamente, ainda tem repartição pública que é assim, né? O Detran, quem trabalha no Detran aí, sabe que é horrível, né? Você entra no Detran, gente, é calhamaço de papel para tudo quanto é lado. TJ, tribunal, né? Um monte de processo para tudo quanto é lado. Isso é o quê? Um problema da burocracia, de formalizar as coisas, de tornar aquilo tudo em documento, em registro, papel. Isso tudo é caro, gente. Então, tem lugares aí que você olha, é um calhamaço de papel, vários processos, coisas absurdas, tá? Que o servidor, teoricamente, teria que estar o quê? Digitalizando. Não tem mão de obra para isso ainda, em termos de serviço público, para digitalizar essa quantidade de informação. A gente está indo aos poucos, né? Mas esbarra na barreira, né? Que é a falta de mão de obra, a falta de servidor. É muita coisa. E outra coisa, não tem o que nós vimos lá em administração de recursos materiais, não é cut off não, minha filha. Você está trabalhando, lembra que a gente falou do inventário? Eu vou fechar aqui o meu setor porque eu vou digitalizar e não vai chegar mais nada. Não, a demanda do trabalho continua vindo. Se entrar processo novo, vai entrar mais um processo. E aí você tem que digitalizar, abrir aquilo. Às vezes é documento histórico, documento velho, cheio de poeira, de ácaro, mofado. Aquilo é o inferno. E vocês têm que passar para um documento digital, que seria o ideal, né? Na era gerencial, era da informação e por aí vai. Então, meus amores, burocracia foi algo revolucionário. Não confundam, a banca adora fazer isso. Ela vai afirmar que aquilo dali é burocracia. E aí, no meio das características, ela bota uma disfunção, ela bota um problema. Vai estar errado. Disfunção não é burocracia. A disfunção é só uma característica ruim, mas que não define a burocracia. Burocracia é algo bom na época que surgiu como algo revolucionário. Essa visão ruim que nós temos da burocracia, de excesso de regras, de isso que eu brinquei com vocês, da menina atendente do Detran, que ela fala assim, ela bota um monte de processos na frente, mas sem ouvir a sua demanda. Então você tem que fazer um monte de procedimento quando você chega na repartição pública, antes do servidor atender a sua demanda. E às vezes você só quer uma informação. Moça, onde era o setor tal para eu ir? E aí ela podia falar, não é aqui não, é lá, pode ir para lá. Não, ela te bota uma série de exigências para resolver uma coisa simples para você. E aí, isso é ruim. É uma disfunção da burocracia, porque
a burocracia, por causa do excesso de processos, por causa desse foco demasiado nos processos, se tornou o quê? Autorreferente, autorreferida, autocentrada. O que isso quer dizer, Vinícius? Eu passo a olhar somente para o próprio umbigo. Eu esqueço a demanda do cidadão, que é a finalidade do serviço público, o interesse coletivo, né, o interesse da sociedade. Eu esqueço a sua demanda enquanto cidadão e eu olho para o próprio umbigo, que são os processos, os procedimentos, para que aí sim eu possa atender o seu pedido, a sua demanda. Tanto que tem uma piadinha, né, tem um meme que eu me amarro, né? Qual é o prazer, qual é o orgasmo do servidor público? É uma menina também num guichê, é uma mulher sentada no guichê, e aí qual é o orgasmo do servidor público? Aí o cara tá dando documento para ela, por meio do guichê, aí ela fala assim, trouxe cópia autenticada? Aí o cara fala assim, não, esqueci a cópia autenticada. Aí ela, então não vou poder te atender. Aí tem um balãozinho aqui, né? Ela fala assim, então eu não vou poder te atender. Aí tem aqui um outro balãozinho, ela falando, ela dando uns suspiros de felicidade, né? Aqueles orgasmos dos servidores. Que delícia, tipo assim, não vou te atender hoje. Então esse meme é muito maneiro. Então é isso, gente. É isso, esse critério de procedimentos que não acrescentam em nada. Às vezes a demanda, o prejuízo gerado por uma falta de documento, uma formalidade, o prejuízo que a pessoa está tendo é muito maior do que um mero erro formal. Não está autenticado, isso aqui eu não posso aceitar. Pô, pelo amor de Deus, você é servidor, você tem fé pública. A gente vai estudar isso daqui a pouquinho, tá bom? Então, valeu esse bate-papo? Isso é um bate-papo que eu preciso que vocês tenham em mente. Dá pra gente associar muita coisa ao dia a dia. Então, cuidado, mas aqui é um perigo de você associar ao dia a dia, porque nós, seres humanos, temos ranço da burocracia. Todo mundo fala pra gente que burocracia é o quê? Lentidão, excesso de procedimento, excesso de papelório, o pessoal não te atende bem, o serviço é horrível, é péssimo, é caro, é oneroso, você perde o dia, você perde tempo. Isso não é a burocracia, isso são os problemas, as disfunções da burocracia. Tá bom, meus amores? Pegadinha difícil, já estou dando a questão difícil para vocês em prova e os senhores vão encontrar. Cuidado com esse tipo de questão, tá bom? Burocracia é algo bom, revolucionário no seu tempo, tá? Vamos lá. A burocracia corresponde a uma instituição administrativa, pública ou privada, cujos pilares são o caráter legal das normas e procedimentos, a racionalidade e a formalidade. Apresenta a característica de ser uma forma superior de organização capaz de realizar de modo eficiente. Olha aqui, ó. Lembra, meus amores, que eu conversei com vocês muito tempo atrás, lá em administração geral, eu conversei com vocês que as abordagens clássicas buscam o quê, meus amores? Buscam a eficiência. E aí nós tínhamos uma briga, uma divergência doutrinária dentro da administração, que a Venato considera abordagens clássicas só duas, a teoria científica e a teoria clássica, teoria científica de Taylor e teoria clássica de Fayol. As duas buscam o que eu falei com vocês? A eficiência. E aí eu botei um esqueminha no quadro para vocês explicando que tem uma parte da doutrina, e eu concordo com essa parte da doutrina minoritária, que a burocracia é uma das abordagens clássicas também. Só que o foco da burocracia é outro. Porém, o foco dela, eu não vou nem falar isso, o foco da burocracia também é a eficiência. As três buscam a eficiência, tanto a teoria científica de Taylor, a burocracia e a clássica de Fayol. Lembrando que a burocracia é a segunda que nasce. Nasce ali mais ou menos, Taylor nasce por volta de 1903, 1902, se eu não me engano, e aí vem a burocracia em 1905, 6 mais ou menos, pouco tempo depois. E em 1915, 1914, vem a teoria clássica de Fayol, mais ou menos, arredondando para vocês, aproximado. Tá? Agora não estou lembrando muito não. Mas, enfim, pegaram, meus amores? Então, essas para mim são as três abordagens clássicas. Por quê? As principais características dela, porque elas são mecanicistas, as principais características valem para ela, com exceção de uma da burocracia, que eu vou trabalhar com vocês mais para frente. Na verdade, eu posso até falar agora. Cuidado, a única diferença que a burocracia tem para a doutrina é que a burocracia não é normativa e prescritiva. Ela é explicativa e descritiva. Isso é um problema sério. Os alunos bugam, tá? Eu estudei com vocês isso lá em administração geral. A burocracia, principalmente para o CESP, caiu na prova do CESP, arrebentou muita gente.
A burocracia, ela não é descritiva, ela não é prescritiva e normativa. O que é prescrição e normação? Normativo, algo normativo, é quando eu crio norma, é quando eu crio regra, tá? Prescritivo é que eu tenho que seguir aquela regra de bolo. Eu tenho que seguir a regra de bolo. Eu tenho que fazer aquilo porque eu tenho que fazer. Ponto final. Então, é o the one best way. É a melhor forma de se executar algo. Se eu tenho a fórmula de bolo aqui, eu tenho que seguir aquela fórmula de bolo para que o bolo dê certo e eu só tenho aquele jeito de fazer. Pegaram? Já a burocracia não. Ela explica seus processos. Ela é descritiva e explicativa. Então, isso cai em prova. Quando isso cai, arrebenta todo mundo, porque a galera vai marcar que a burocracia é prescritiva e normativa e não é. Essa é a única diferença. Inclusive, acho que está no livro do Chiavenato. Chiavenato defende isso, que a burocracia ela é explicativa e descritiva. Tá bom, meus amores? Tomem cuidado com isso. Só com esse adendo, vocês vão encontrar essa questão do CESP. Agora, de resto, para mim, vale tudo. Todas as características principais, foco na eficiência, divisão de trabalho, foco em processos, procedimentos, hierarquia, né? A parte estrutural, tanto que também a burocracia é uma teoria estruturalista que a gente estudou lá em TGA, né? Então, tomem cuidado com essas características que aparecem muito em prova. Já fazendo um adendo, já esse intercâmbio que eu estou fazendo entre matérias, meus amores, cuidado, burocracia pode aparecer em TGA, tá bom? Ela pode aparecer em TGA. Ela é mais cobrada em modelos de administração, tá? Tanto que lá eu não fiz um módulo só de burocracia. Eu estou trabalhando burocracia com vocês agora. Eu falei, comentei a respeito dela e tal. Porém, a burocracia ela é mais trabalhada aqui porque eu confundo os conceitos. Eu misturo. Lá em TGA, as questões de TGA de administração de burocracia vão te cobrar mais as características, essa relação com as abordagens clássicas, o foco na eficiência, de fazer mais com menos. Então, é isso que é cobrado geralmente lá. Tá bom, meus amores? Essa parte de evolução histórica. Aqui são as características e aqui cai muito mais burocracia do que em TGA. Todo mundo junto? Entenderam? Então, vamos avançar. Então, aqui, ó, capaz de realizar de modo eficiente, em grande escala, as atividades administrativas através do trabalho de muitos funcionários, organizado de maneira racional. Então, aqui, Agostinho Paludo. Ó, por outro lado, o controle e garantia do poder do Estado transforma-se na própria razão de ser do funcionário. Em consequência, o Estado volta-se para si mesmo. Esse é um problema, né? Foi o que eu falei, é o Estado autorreferido, autocentrado, perdendo a noção de sua missão básica, que é servir à sociedade. Foi aquilo que eu falei. Por causa desse excesso de processo, de procedimento, o Estado esquece que o mais importante é a demanda do cidadão, a demanda do meu cliente, né? Calma que eu vou explicar isso para vocês em gerencialismo. Lembra que eu falei? O Estado não pode ter cliente, mas calma que eu vou chegar num adendozinho com vocês. Então, o cliente do Estado é o cidadão. Pensem assim, o Estado não produz bens, serviços, aliás, serviços sim, né? Mas não produz produtos, serviços ou bens com a intenção de vender, de lucrar. A gente sabe disso, né? A finalidade do Estado é o interesse público, coletivo. Então não esqueçam disso. E depois eu vou falar essa questão da clientela aqui, ó. Tá? Depois eu explico. E aí, ó, então, o meu cidadão é a minha finalidade. E eu tenho que atender a demanda dele, suprir a demanda dele, e não criar uma série de procedimentos. Só que a burocracia se perdeu nisso e ela passa a olhar para o próprio umbigo, para o próprio processo interno. Tá bom? A qualidade fundamental da administração pública burocrática é a efetividade no controle dos abusos. O seu defeito é a ineficiência, a autorreferência. Ó, galera, o seu defeito é a ineficiência, a autorreferência e a incapacidade de voltar-se para os serviços aos cidadãos. Esse defeito, entretanto, não se revela determinante na época do surgimento da administração pública. Aqui, ó, não se revelou determinante na época do surgimento da administração pública burocrática, porque os serviços do Estado eram muito reduzidos. Eu conversei com vocês. Nessa época, o Estado limitava-se a manter a ordem e administrar a justiça e a garantir os contratos e a propriedade. A administração burocrática trouxe novos conceitos à administração pública. A separação entre a coisa pública e a privada, marca, regras legais, marca, operacionais,
previamente definidas, reestruturação e reorientação da administração para atender ao crescimento das demandas da sociedade e aos papéis econômicos da sociedade da época, juntamente com o conceito de racionalidade e eficiência. Lembre-se que Taylor, Fayol e a burocracia Max Weber buscavam a eficiência administrativa no atendimento às demandas da sociedade. A administração burocrática pública era voltada para si mesma, autorreferida, autorreferente, autocentrada, perdendo a noção de sua noção básica, isso aqui é uma disfunção, né? De instrumento do Estado para servir à sociedade. E o controle dos meios transformara-se na própria razão de ser da administração. Tanto é que a qualidade era conceituada como a efetividade no controle dos abusos. Na teoria Max Weber, originava-se a definição de sociedade legal, racional ou burocrática, fundamentada em regras impessoais, lindo, marca aí, no formalismo, na racionalidade, na definição dos meios e dos fins e na profissionalização do servidor público como carreira e hierarquia funcional. A garantia de que as normas seriam cumpridas provinha da autoridade institucionalizada pela lei. Falarei muito com isso aqui vocês daqui a pouquinho, né? Visto que o poder legal permite impor obrigações, permite impor. A lei permite impor obrigações. Aquela autoridade tem poder legítimo para isso, e normas de conduta às pessoas, pois quem governa, administra, detém o poder legítimo sobre seus subordinados. Aí veremos um conceito muito importante aqui, quem governa, administra, tem Quem governa, administra, tem legitimidade. Logo, tem governabilidade. Mais para frente eu explico isso para os senhores. Sobre seus subordinados. Assim, o comando derivado das normas legais é tido como legítimo pelos subalternos. Característica, né, meus amores? Marquem aí, que é o que despenha em prova. Vão misturar, hein? Vão pegar aquela lista lá do patrimonialismo... Vão pegar aquela lista lá do patrimonialismo e vão jogar aqui falando que aquela característica é da burocracia. Não, tá errado. Lista do patrimonialismo é a lista do patrimonialismo. Lista da burocracia é da burocracia. Lista do gerencialismo é do gerencialismo, ponto final. Tá? Vamos lá. Quais são as características da burocracia, meus amores? Legalidade, lindo. Tudo emana da lei. Poder decorre da norma legal. Comunicação formal, olha aí, característica, né, do que? Das abordagens clássicas, né? Todas as abordagens clássicas, Taylor, Fayol, científica e a própria clássica, a comunicação era formal, né? Uso de textos formais escritos. Racionalidade, mais uma característica das abordagens clássicas. Olha aí, como elas são parecidas, comunicação formal, racionalidade, que é a divisão horizontal do trabalho, ou vertical, sem problema nenhum, organizar o trabalho de forma racional. Hierarquia de autoridade, nós tínhamos lá o princípio da cadeia escalar, né? Então, lá de Fayol, não esqueçam disso. Olha aí, hierarquia de autoridade, estrutura vertical em níveis, né? Tá aí, padronização, também era uma característica de Taylor, principalmente de Taylor, né? Norma técnica, regras, impessoalidade, olha aqui a grande inovação, né? Da burocracia. Se no patrimonialismo eu tinha pessoalidade, eu colocava corrupção, nepotismo, eu apadrinhava pessoas que eu conhecia, na administração pública burocrática, não. Aqui em pessoalidade, foco no cargo e não na pessoa. Vou explicar daqui a pouquinho para vocês esse foco no cargo, hein? Impessoalidade, tudo emana do cargo. Competência técnica, eu quero pessoas competentes para ocupar aquela função, hein? Tenho especialização. Olha aí, mais uma característica das abordagens clássicas, né? Separação entre o público e o privado. Cuidado, a especialização aqui, ele colocou como separação entre o público e o privado. Aqui a diferença, né? Entre res príncipes e res pública. E a especialização é aquilo que nós estudamos lá em administração geral, é a pessoa ser especialista no que ela faz, né? Profissionalização, que aqui seria justamente isso que eu disse, né? Como se fosse também um caráter da pessoa ser profissional, ser especialista, né? Tá sempre se aperfeiçoando. E a previsibilidade.
Se algo é um processo, se algo é rotineiro, eu tenho que ter previsibilidade. Logo, normas prevêem as ocorrências e as padronizam. Então, essas são as características, meus amores. Lembrem-se, olha aqui, ó, separação. Aqui não. Aqui acabou essa brincadeira, hein? Público é público, privado é privado. Tá? Tá aí para vocês, meus amores, vantagens e desvantagens. Nós temos aí, na vantagem, racionalidade. Lindo. Tudo é pensado, tudo é racional, tudo é estruturado, né, de forma pensada para que o trabalho funcione da melhor forma possível, até porque o foco são nos processos. Temos aqui, ó, meritocracia. Olha que lindo. Grande inovação junto da impessoalidade. Você entra na administração pública por mérito e não porque você conhece alguém. Então, fez concurso público, passou, mérito seu. Impessoalidade, profissionalismo, separação entre o público e privado. As principais vantagens da burocracia. Não confundam vantagens e não confundam, sendo como o coração, né, sendo como definição, as desvantagens. Desvantagem não é definição de burocracia. Quais são as disfunções? O que deu errado na burocracia? Seu excesso de regras, tá? O formalismo exagerado, a resistência a mudanças, a rigidez que os servidores têm, né? Como tudo é rotineiro, como tudo é padrão, como tudo é contínuo, aquilo dali já era o quê? Zona de conforto. Então, se eu tivesse que mudar, alterar algum processo, foi aquilo que eu falei com vocês. Lembra que eu falei que o processo ele não se adapta bem às mudanças que acontecem repentinamente? Então, qualquer tipo de processo que eu altere, que eu mude, isso vai gerar problema, resistência à mudança, rigidez, tá? Então, tome cuidado com isso daí. Ela se tornou autorreferida, né, que eu falei, autorreferida, autorreferente ou autocentrada, desconsidera o cidadão, focando nos processos e esquece a demanda do cidadão e as decisões distantes da realidade, né? Esse número de níveis que a burocracia criou, né? Esse elevado número de níveis, de castas, isso afasta o decisor, né? O gestor, o burocrata, da realidade da base da operação. Ele não conhece essa realidade. Então, se distancia por causa dos processos e dos níveis, né, que nós temos ali. Ela perde essa noção. Então, meus amores, seguinte, eu vou finalizar aqui com vocês, porque esse assunto aqui eu vou ter que aprofundar, muito importante, que são os tipos de dominação. Veremos daqui a pouquinho, altamente atrelado à burocracia. Então eu vou entrar em conceitos de cargo, de autoridade, poder, dominação. Vocês têm que saber os tipos de dominação. Lembra que eu falei com vocês lá no início da aula do patrimonialismo, que falava lá, patrimonialismo é do tipo de dominação tradicional, né? Então eu vou explicar para vocês agora o que é uma dominação tradicional, o que é uma dominação carismática, o que é uma dominação racional, legal ou burocrática. Depois eu explico para vocês. Show, meus amores? Beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.